Sputnik V, a Gamalé com o Brasil, né? Que vai processar a Anvisa, isso mesmo, no Brasil. Um incidente diplomático. Declarações incorretas intencionalmente. Repita, alguém está mentindo. Quem sabe a gente vai descobrir ao longo desse processo, né, que deverá se transformar em processo, quem está falando a verdade. Agora sim, o Parlamento Europeu tratou de Brasil. Tratou de Brasil, Amadeu. Hoje houve uma sessão no Parlamento Europeu para cobrar ajuda da União Europeia aos países da América Latina, ajuda para os países enfrentarem a Covid-19. Só que essa sessão de hoje, Amadeu, virou, na verdade, um festival de críticas ao governo Bolsonaro. O objetivo da sessão foi discutir o impacto da pandemia na América Latina e cobrar a ajuda da União Europeia para a região. Durante o pronunciamento, vários deputados criticaram a gestão de Jair Bolsonaro durante a crise da Covid-19, acusando o presidente do Brasil de negacionismo e de exercer necropolítica. O espanhol Miguel Orbán afirmou que, por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado. Por ação o por omisión, la necropolítica de Bolsonaro constituye un crimen de lesa humanidad que debe de ser investigado. Bolsonaro no solo es un peligro para Brasil, es un peligro para el mundo inteiro. Outro eurodeputado espanhol, Jordi Soler, advertiu que a gestão da crise de saúde por parte do presidente brasileiro pode transformar o país em uma incubadora de novas variantes do coronavírus. Que são um risco para la vida de los brasileños y un riesgo para el conjunto de la humanidad, que puede convertir al país en una incubadora de nuevas cepas. Hay que denunciarlo y acabar con ello. Para a deputada portuguesa Isabel Santos, a situação no Brasil é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro, que faz tudo para que a população não seja vacinada. O pior desses casos é o Brasil, onde já morreram mais de 395 mil pessoas. É o pior caso e o mais difícil de responder, por radicar no mais irracional negacionismo de Bolsonaro e no facto de ter feito tudo para que a população não fosse vacinada. Os deputados conservadores que participaram do debate de hoje no Parlamento Europeu também apresentaram críticas aos governos latinos, mas sem mencionar o nome do presidente brasileiro. Para o português Paulo Rangel, o impacto da pandemia foi agravado por erros políticos e por visões negacionistas, como é o caso do Brasil. Os efeitos devastadores da pandemia têm sido, sem dúvida, agravados por erros políticos e por visões verdadeiramente negacionistas, como é o caso do Brasil. Que pena, né, Amadeu? Que pena. Lembrando que eu falei aqui da judicialização entre fabricantes de vacina e países, no caso da União Europeia e AstraZeneca, é porque a União Europeia está cobrando a entrega de vacinas prometidas em contrato. É no atraso... Não cumpriu o prazo. Isso, é atraso na chegada dos imunizantes. Já no caso Rússia com a Anvisa, não. É uma disputa para saber se testaram, se não testaram, se a decisão da Anvisa foi discriminatória. Bem, vamos falar agora, infelizmente, a gente todo dia está falando nisso, a tragédia indiana. Pois é, Amadeu, o país enfrenta uma tragédia, essa segunda onda devasta a Índia, e olha só o que acontece hoje, Amadeu, eleições. A Índia realiza eleições no estado de Bengala Ocidental, é um estado com 90 milhões de habitantes. A eleição no estado, ela dura um mês, ela é dividida em 8 fases e hoje foi a última fase. Mais de 8 milhões de pessoas aptas a votar enfrentaram, como a gente vê aí, longas filas. O temor é que o estado seja o próximo epicentro do coronavírus na Índia. Bengala Ocidental é um dos poucos estados indianos em que o primeiro-ministro Narendra Modi não tem maioria. Para ele, é importantíssimo vencer nesse estado.
é uma grande vitória, será uma grande vitória para ele e para o partido. E o primeiro-ministro Amadeu não poupou esforços. A gente tem imagens aí dele participando ativamente das campanhas. Ele participou de inúmeros comícios, isso que a gente vê recentemente, há poucas semanas, no meio dessa segunda onda, com milhares de pessoas, primeiro-ministro que não usa máscara, quase sempre é visto, filmado sem máscara, os eleitores também, a plateia, e a Índia que continua batendo recordes diários. Hoje o país registrou 3.645 mortos, é o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. E também registrou um recorde de novos casos, foram mais 379 mil novas infecções em um dia. E o desespero da Índia, a gente tem mostrado imagens chocantes todos os dias, e hoje a gente mostra, Amadeu, são 2 irmãos que estão levando o corpo da mãe para ser cremado. Eles levam aí em uma moto. A mulher de 50 anos morreu enquanto aguardava leito em um hospital no estado de Andhra Pradesh. Sem ambulância disponível, os filhos tiveram que levar o corpo da mãe assim, como a gente vê, de moto. Percorreram 14 quilômetros até o crematório. E esse momento aí é que eles foram parados por um policial. O policial achava que que havia irregularidade por ter 3 pessoas na moto. Os irmãos explicaram o que aconteceu e o policial deixou seguir. Amadeu. Estarrecedor. A cena é estarrecedora. E esse Narendra Modi é candidato a mega vilão na pandemia. Bem, a América sinaliza mudança de rumo na economia mundial. É uma grande mudança, Amadeu. Sim, o olha, primeiro-ministro, olha só. A fala de Biden ontem à noite aqui para nós foi emblemática. Vamos lá. Robin Hood, né? Robin Hood. Primeiro foi o primeiro discurso do presidente Joe Biden para o Congresso americano, discurso entre 2 mulheres, as mulheres que podem, né, sucedê-lo, que podem substituí-lo, que é a vice-presidente Kamala Harris e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ele, Amadeu, que prometeu agora a missão do Biden, que ele quer? Ele quer aumentar o imposto, ou os impostos dos ricos, para ajudar os mais pobres. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao Congresso americano ontem pela primeira vez. O presidente celebrou a vacinação como um dos grandes feitos logísticos da história americana. Na política externa, o democrata destacou que os Estados Unidos não buscam um conflito com a China e nem uma escalada de tensão com o presidente russo Vladimir Putin. Na política interna, Joe Biden defendeu o plano de gastos para apoiar a classe média e os trabalhadores. Um ponto polêmico é a proposta de aumentar os impostos dos mais ricos para financiar programas sociais, de infraestrutura e gerar empregos. Vamos começar com o que eu não vou fazer. Não vou impor nenhum aumento de impostos sobre pessoas que ganham menos de $400 mil. Mas é hora da América corporativa e do 1% mais rico dos americanos começar a pagar sua parte justa. Apenas sua parte justa. O discurso marca o início de um debate acirrado no Congresso americano. Os parlamentares aprovaram o plano de alívio de $1,9 trilhão para a economia abalada pela Covid-19. Já o gigantesco plano de infraestrutura e de medidas sociais gera divisões na casa. Algum palpite, Amadeu? Será aprovado ou não? Eu acho que no final será aprovado, sim, mesmo com as reticências dos republicanos e de uma parcela grande dos americanos que tem uma visão mais liberal na economia. Eu queria pedir a presença agora do plenário do jogo, porque eu quero me dirigir ao Farol. Farol de Alexandria. Pois não, Amadeu. Ele é o nosso representante, esteve na década de 70 na Universidade de Chicago,
ao lado ali do Paulo Guedes, recebendo aquelas informações do neoliberalismo, que nós podemos inclusive chamar de neoliberalismo paleolítico, por que não, né? Pode ser, Muito sim. bem. Então ele trouxe e tal. E eu fico pensando, o Ari assistindo essa reportagem da Socorro, ele ao lado do Paulo Guedes, o que será que eles vão comentar? Eu comentaria o lógico. Os Estados Unidos estão divididos entre republicanos e democratas. O que o Biden fez foi levar adiante o legado de Barack Obama, que fez o mesmo, um novo New Deal, quando do estouro da bolha imobiliária, lá na primeira gestão dele, em 2008 e 2009. A época também foi uma bolada, um pouco menor, claro, mas porque a crise também era menor. E o Joe Biden, que já era aliado de Obama, à época era vice, aliás, né? Era vice do Obama, já era o vice-presidente, está levando esse legado adiante. Se fosse um presidente republicano, não faria isso. São maneiras de ver e administrar os Estados Unidos diferentes, como você, inclusive, pontuou. Vamos lá. Deng Xiaoping, o primeiro-ministro chinês responsável pela segunda revolução. A primeira foi Mao Tse-tung, a segunda foi Deng Xiaoping na década de 70. E ele Deng Xiaoping implantou o que a gente vê hoje que é a China. O socialismo de mercado. Não é porque que a nossa política é socialista que a gente não pode ser capitalista também, não pode ser liberal, não pode ter empresas de outros países. E aquilo revolucionou a China, que hoje é um gigante perto de acompanhar os Estados Unidos no PIB, na riqueza. E o que o Joe Biden fez hoje foi muito à frente do Obama, que fez medidas paliativas para recuperar a economia. Não, ele recuperou a economia. O Obama recuperou a economia. Joe Biden, 2 trilhões de dólares para a economia. Não diminua o legado de Obama. Não diminua o legado de Obama. Segundo pacote, 2 trilhões de dólares para a infraestrutura do país. Dinheiro público do governo na veia para recuperar estradas, prédios, fazer as cidades retornarem. E agora